Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de alegria estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Clara, Valdirene, aqui representando toda a família. Você sabe que é uma honra, é um prazer. O que seria de nós se não fosse a família Tavares, né? Então, é uma honra. Agradeço às irmãs do Círculo de Oração. Eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho, porque quando eu era criança, minha avó era líder. E, querendo ou não, tinha que ir. Se fosse para dormir no banco ou não, tinha que ir. Então, a gente cresceu num trabalho como esse, e a minha primeira oportunidade que eu tive para ministrar a palavra de Deus foi no Círculo de Oração. Né? O Círculo de Oração, ele começa as irmãs orando em círculo, né, em casa. E a história conta que quando as irmãs começavam a orar ali, de mãos dadas, em círculos, o poder de Deus caía. Né? Pessoas eram curadas, almas eram alcançadas, e esse trabalho nunca parou. Né? Até os dias de hoje, nós somos prova disso, estamos aqui hoje, e as irmãs, né, a irmã Cláudia, juntamente com todas as outras, Deus tocou no coração para fazer uma semana de festividade. E olha quantas pessoas estão aqui hoje sendo abençoadas por esse trabalho. Quero honrar a Deus, louvar a Deus pela vida da irmã Margarida, que foi quem nos fez esse convite. Deus continua abençoando a sua vida. Eu costumo dizer para ela, quando ela vem entregar alguma coisa para mim, eu já saio assim, meio escanteada. Oh, meu Deus, isso aí é batata, acontece. Eu não quero fugir do tema. Apocalipse 3, né, capítulo 3, verso 11. Os irmãos já sabem de cor, né, está sendo lido todos os dias, e eu quero ler novamente com as irmãs. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Pode sentar. Desde ontem, meu coração tem ardido muito por essa palavra. E antes de dormir, eu meditando na palavra, eu pedi ao Senhor algo. Falei com Deus que eu queria orar de madrugada, mas eu não queria colocar o celular para despertar. Eu queria que Ele me despertasse, porque eu queria uma confirmação dEle. E eu dormi, e de repente eu acordei assim, como se alguém tivesse me chamado. E eu comecei a orar, a falar com o Senhor. E Deus me disse que o Gustavo ia estar aqui. Evangelista Gustavo. E eu vou fazer algo nessa manhã que eu não costumo fazer. Não é algo rotineiro que eu faço. Geralmente eu deixo para fazer algo do tipo no final da palavra. Mas o Espírito Santo me incomoda, Gustavo, a dizer a ti nessa manhã, porque você precisa. E o Senhor diz assim para você que você é filho amado, que Ele te conhece, que o seu nome é conhecido nos céus. E o Senhor está dizendo assim que o processo não determina quem você é, que o que você está passando não diz a pessoa que você é. O Senhor está dizendo assim para você, hoje eu abro a tua mente, abro o teu entendimento, para que você entenda que eu não quero que você trabalhe para ninguém, mas eu quero que você trabalhe por conta própria. O Senhor está dizendo assim para você, 2021 eu abro uma porta, tem uma porta aberta para ti, e sou eu, o Senhor, que está abrindo e ninguém fecha. Vou eu colocar a ti, homem, nome no teu negócio, vou eu caminhar contigo, e manda dizer o Senhor, alegra o teu coração, alimenta com esta palavra, porque eu marquei um encontro com você. Ah, Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, mas quando eu cheguei aqui, que eu dobrei os meus joelhos, Espírito Santo, eu senti a presença do Deus Altíssimo. Eu não sei se você veio aqui só para ver quem estaria aqui, eu não sei se você veio para ver a roupa que eu ia usar, a maneira que estaria o meu cabelo, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que eu vim na autoridade do Espírito Santo de Deus.
entrar se o Espírito Santo de Deus não fosse comigo. A primeira coisa que eu falo a Deus é: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. A minha intenção não é usar palavras bonitas, irmã Marlene, não. A minha intenção é fazer com que a glória de Deus se manifeste. Um dia, eu questionando a Deus, falando com o Senhor Jesus, quanta luta, quanta prova, quanta peleja, ali dentro da tesouraria. Pastor Jonathan desce, entra lá e fala assim: sabe qual foi o seu erro? Eu já abaixei a cabeça. Foi parar de pregar. Ele só falou isso para mim, mais nada. E a partir daquele dia eu falo: Senhor, eu me posiciono. Eu me posiciono. Ai, Espírito Santo de Deus. E o Senhor está dizendo para você nessa hora: se posicione. Eu vou entrar na palavra, mas deixa eu fazer o que Jesus está mandando. Se posicione. Se Jesus está mandando para você, está falando que a sua posição já chega de orar e agora comece a agir, se levante. Mas faça o que Deus te mandar. Porque na hora que nós começamos a andar com as nossas próprias pernas, irmão, pode dar certo até por 100 metros, 1 quilômetro. Mas a hora que Jesus corta, puxa a corda, dói. Se dói. Eu quero entrar aqui na palavra. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, nós vamos ver que João recebe uma missão. João, ele recebe uma ousadia de Deus para ver coisas que nem eu e nem você nunca vimos. João, ele recebe a revelação do próprio Jesus Cristo. E ele representando as sete igrejas. A palavra de Deus fala que essas são 7 igrejas, mas ela se estende aqui a nós. E eu quero te convidar a pensar comigo qual igreja você é. Qual igreja você é? E ele começa falando que todas as coisas que ele ia ver, que ele anotasse, que ele escrevesse. E quando ele começa a falar a primeira igreja, a Bíblia vai nos dizer que era uma igreja aparentemente correta, uma igreja aparentemente que seguia a palavra, ortodoxa. Mas Jesus fala assim: não tem amor. Éfeso não tinha amor. Era uma igreja sem amor, era uma igreja que não era acolhedora, era uma igreja que se a irmã Sônia chegasse, ela não ia ser bem recebida, como foi aqui. A segunda igreja vai dizer que era uma igreja pobre diante dos homens, mas ela era rica diante de Deus. E aí eu quero te dizer uma coisa: a maneira com que você me olha, a maneira como eu te olho, não é a maneira como Jesus nos vê. O que tem no seu secreto é só você e Deus que sabe. Certa feita Paulo diz assim: olha, quando eu penso que estou fraco, forte estou. E quando penso que estou forte, fraco estou. Essa palavra, ela é uma palavra dura, ela é uma palavra que nos faz pensar, irmã Vânia. Ela é uma palavra que nos intriga, a ponto de pensar assim: o que eu tenho feito, irmã Cleia? De que forma será que eu tenho me auto-enganado? E a palavra vai dizendo assim, que ele vai falando sobre Pérgamo, que era um lugar que as pessoas pensavam, né? Ali tinha crentes, mas Jesus vai falar assim: olha, o trono de Satanás está aí no meio de vocês. Já pensou um negócio desse? E ele vai falando sobre cada uma das 7 igrejas. Tinha críticas e elogios, era um alerta, era ali uma hora para as pessoas, para os crentes pararem para pensar. Ainda dava tempo. E o texto que as irmãs escolheram vai falar sobre Filadélfia,
sobre a igreja de Filadélfia. É a 6ª igreja mencionada. E quando Jesus vai falando assim sobre a igreja de Filadélfia, ele fala assim: olha, quem olha para você pensa que vocês estão fracos, mas até o dia de hoje vocês permaneceram fiéis. E quando nós lemos todo o texto que fala sobre a igreja de Filadélfia, o anjo fala assim, ó: escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro. Eu quero dizer para você, nós servimos a um Deus que Ele é santo, por isso que Ele nos convida a sermos santos. É por isso que todas as vezes que eu vou falar de Jesus, que eu vou falar dessa palavra, as minhas pernas se estremecem, o meu coração acelera, porque eu sei da responsabilidade que é. E aí ele vai falando assim, olha, a quem está te falando é quem tem a chave. Quem está te falando tem a chave. Quem está falando com você tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Quantas vezes nós oramos, pedimos algo ao Senhor e aquilo que nós pedimos não chega da maneira que nós queremos. E eu digo para você nessa manhã com toda tranquilidade, se você não alcançou aquilo que você planejou, é porque não era da vontade do Senhor. Às vezes nós oramos e nos esquecemos a maneira que falamos com Deus. Senhor, mas faça a tua vontade, faça o teu querer. Quando eu era criança, meu avô me ensinou a orar da seguinte forma: a primeira coisa, peça perdão pelos seus pecados. E ele sempre dizia assim, olha, os nossos pecados têm nomes. Se no dia de hoje você mentiu, você ore a Deus e peça perdão porque você mentiu. Se você falou mal de alguém, ore e peça perdão porque você falou mal de alguém. A nossa oração por perdão, ela é curta. Nós simplesmente, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Aí já começa aí, Senhor, o Senhor lembra que eu estou precisando disso, daquilo, que eu estou doente, que eu preciso ser sarado, curado. Mas os nossos pecados, ele não teve nome. E a gente ainda tem a ousadia de finalizar a nossa oração e pedir para Deus fazer a vontade dEle. E aí meu avô me ensina, pede perdão pelos seus pecados, dê nome aos seus pecados, peça sabedoria ao Senhor. E tem uma coisa, finaliza a sua oração dizendo que a vontade dEle é boa e agradável. E aquilo que Ele fizer por você está feito. O que parece mal aos teus olhos é Jesus Cristo que tem a chave. Não, isso aqui não é para o meu servo. Agora a porta que ele abre para você às vezes é uma portinha pequenininha, sem valor, mas ele está dizendo, entra, aqui ó, eu vou te dar tanta graça que vai se alargar, que vai ser abençoado. Seu nome vai ser reconhecido, não que isso tenha importância, mas quando serve de Deus, ele está no negócio, Deus honra sim. E a palavra vai dizendo assim, isso é forte demais. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Jesus nessa manhã está dizendo para mim e para você, eu sei o que você tem feito. Eu sei a tua intenção. Eu sei, não adianta você estar aqui dizendo que está fazendo A ou B. Jesus te conhece e Ele estava mostrando nessas 7 cartas. Não adianta ter a aparência de uma igreja saudável, santa, bonita, se por dentro não tiver limpo. Eu sei, eu conheço. Uma coisa que eu nunca tive medo, missionária Márcia, é de errar, recuar, reconhecer. Se preciso for confessar.
ser envergonhado diante dos homens, mas eu sempre tive algo comigo. Eu posso ser envergonhado na terra, no meu bairro, na minha igreja, mas o que me vale é que naquele dia o Senhor vai dizer assim: pode vir, bendito do meu Pai, para esse lugar que eu separei e reservei para você. Porque tem gente, eu vou falar assim, que aqui na igreja, pele de cordeiro, biblinha debaixo do braço, mas quando a trombeta tocar, vai ficar perdido, porque só vai sentir falta dos crentes, mas não vai saber para onde a igreja foi. E quando souber, abaixada e cantarás, vai ter que dar a sua própria vida se conseguir. Não adianta termos uma boa fama diante das pessoas, mas se o nosso coração é mentiroso, mas se o nosso coração ele não produz os frutos do Espírito Santo, se a nossa vida não tem boas obras, eu fico imaginando assim, eu não sei, mas quando eu era criança ensinaram assim, que vai ter um telão lá, eu morria de medo. Nossa, já pensou se aparecer bem lá na hora que eu peguei a moeda do meu avô? Isso é o mínimo que eu estou te falando. Eu só estou dizendo para você que Jesus te conhece. Eu só estou dizendo para você que não adianta você tentar enganar ninguém. Jesus te conhece. Jesus conhecia Filadélfia como ninguém. Eu anotei um monte de coisa aqui. Significado de Filadélfia, significado de não sei o quê. Mas Jesus, ele é assim mesmo. Ele é simples, ele é ligeiro. Ele quer fazer e ele faz. E a palavra de Deus vai dizendo assim, olha, que diante ali de Filadélfia tinha uma porta aberta. Ninguém imaginava. Mas Jesus tinha abrido uma porta ali. A cidade de Filadélfia, os crentes dali eram pobres. Eram escravos. As pessoas olhavam e só viam a sua fraqueza. Mas Jesus estava com eles. Era Ele que estava com eles. E Ele falou assim, olha, mesmo que vocês tenham pouca força, se vocês guardarem a minha palavra, praticar o que eu digo, eu vou fazer vocês coluna do meu templo. Como que uma pessoa fraca pode sustentar um templo? Como que uma pessoa que ninguém dá nada, escravo, pobre, miserável, pode sustentar alguma coisa? Mas Jesus te conhece. E quando Ele te escolhe, quando Ele te chama, Ele garante. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. E a palavra vai nos dizendo assim, olha, como guardastes. E tem uma coisa que eu acho interessante, que Jesus fala assim, missionária Vera, Ele vai dizer assim, olha, tem algumas pessoas aí no meio de vocês que são judeus, que são os crentões, mas eles são os filhos de Satanás. Jesus estava dizendo assim, eu sei reconhecer quem é trigo, eu sei reconhecer quem é joio, não adianta. Não adianta tentar enganar não, eu sei. E eu vou colocar eles debaixo assim, para vocês, na mão de vocês. Vocês vão se tornar grandes perante eles. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, mas eu começo a imaginar algumas pessoas pensando assim, eu lembro o dia que eu fui humilhado. Eu lembro o dia que me falaram que eu não seria ninguém. Porque eu lembro. A gente perdoa. Mas a gente lembra, sabe por que a gente lembra? Para saber, o dia que Deus te honrar, você saber por que Ele está te honrando. Em uma escola dominical eu falei a respeito de Ana. E quando a gente fala de Ana, eu me lembro, ali na palavra fala assim que Eli, o sacerdote, Valdirene, ele fala assim, você está embriagada, mulher.
você bebeu demais. Aí eu brinquei com as irmãs e falei assim, se fosse eu ia falar assim, pelo amor de Deus, você não sabe nem reconhecer uma mulher bêbada de uma mulher triste? Já ia logo dar uma... Mas Ana não faz isso. Ana fala assim, não, meu Senhor, olha a delicadeza. Não, meu Senhor, é que eu estou amargurada, é que eu estou triste, é que me falaram isso, é que eu sou perseguida todos os dias dentro da minha própria casa. É que eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou casada há muito tempo. Imagina que aquelas poucas palavras de Ana, ela tenha conseguido desabafar isso tudo. E o mesmo sacerdote que fala que ela está bêbada, que acusa ela de estar bêbada, é o mesmo que fala assim, não, ó, vai em paz. O que eu quero dizer para você é que não cabe a mim nem a você julgar ninguém. É que Jesus sabe e Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, com defeito, sem defeito. Mas Jesus estava usando Eli assim, ó, vai em paz. O desejo do teu coração já está feito. A palavra do sacerdote para Ana tinha valor. Tenho 10 minutos, eu vou encerrar. E a palavra de Deus vai falar assim, olha, a quem vencer eu vou fazer coluna do meu templo. E aí ele fala assim, no versículo 11, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Coloca isso no seu coração todos os dias, quando você se levantar, quando você for se deitar. Jesus pode voltar agora, a trombeta pode tocar no meio do culto ou não, pode ser quando nós estivermos dormindo, mas Ele vai voltar. Guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. O que é que está colocando a sua coroa em risco? O que é que tem colocado aquilo que Deus te deu à prova? Mas Jesus está dizendo para você nessa manhã, tudo é insignificante demais, perto do que eu tenho para você. E eu quero tranquilizar o seu coração nessa manhã. E assim eu vou terminar essa palavra dizendo para você assim, olha, não importa o que você perdeu nessa terra. Não importa o que você abriu mão nessa terra. O que te importa é o que Jesus preparou para mim e para você, desde a fundação dos séculos. Oh, irmãos, como vai ser lindo Jesus nos chamar. Eu sonho com isso desde criança. Eu me imagino andando nas ruas de ouro e cristal. Irmãos, não precisa nem ter casa, como Jesus disse, não precisa. É só de estar lá naquelas ruas de ouro e cristal. Eu não sei se a minha coroa vai ter 2, 3 brilhantes, não importa, Cris, eu quero ter a minha coroa. Sabe por quê? Para uma das igrejas, Jesus disse bem assim, olha, você não é quente nem é frio. Antes que você fosse frio, porque os mornos eu vou vomitar. É uma palavra de reflexão. Pensa você nessa manhã, que tipo de crente você tem sido, que tipo de igreja você é. Se for só para esquentar banco, meu amado, eu quero dizer para você nessa manhã, se posicione. Se posicione, Jesus está às portas e nós estamos vendo os sinais. Cada dia, cada dia mais forte, mais evidente que a volta de Cristo ela está muito perto. Quantas pessoas foram chamadas esse ano por Jesus? E eu digo para você, se coloque de pé. Jesus está te convidando nessa manhã a se posicionar. Em uma única carta
porta. Jesus usou 3 símbolos para falar comigo e com você. Uma porta aberta. Ele é a chave de Davi. Se permanecermos fiéis, seremos a coluna do templo. Eu quero dizer para você nessa manhã, grande será a surpresa naquele dia. E eu não quero ser daqueles, e eu acredito que você não, também não, que vai ficar lá na porta, vai ficar gritando, chorando, mas em teu nome eu preguei. Márcia, que peça forte foi aquela. Começa a imaginar, aquela cena é real. Jesus vai dizer para alguns: afastai de mim, maldito, eu nem te conheço. Nunca nem te vi. Era em nome de quem que você pregava? Era em nome de quem que você profetizava? Porque eu não te conheço. Mas hoje Jesus está abrindo uma porta para você, te dando uma oportunidade de escolha. Jesus já está com a chave na mão, abrindo essa porta e dizendo assim: entra, se conserta, faz o que é certo. Ao que vencer, será como coluna, porque coluna significa posição de vencedor, de firmeza, de honra. O irmão